Irmãos, você sabe aquele momento nas nossas vidas que nós temos a oportunidade para resolver um problema crônico em apenas um segundo, mas de maneira errada? É aquele momento que a vingança parece justiça e atalhos ser a vontade de Deus para nossas vidas. A infiltração silenciosa. Davi vai silenciosamente ao acampamento de Saul e o encontra dormindo próximo da sua lança. Deus havia enviado um sono profundo sobre o exército de Saul, deixando o rei completamente vulnerável. Davi, quando entra no acampamento de Saul, o encontra Saul, Abner e os 3.000 homens pelos quais ele havia separado para perseguir Davi. Todos eles estavam em um sono profundo. Davi, olhando para esse cenário, vendo Saul dormindo próximo dele, ele poderia dar um basta para todo o seu sofrimento, deixar de ser fugitivo e assumir o trono de Israel. Davi poderia eliminar um dos seus maiores perseguidores que queria a sua morte por causa da inveja e do ódio que Saul tinha por Davi. Parecia ser fácil demais Davi resolver o seu problema. Bastava apenas uma ordem para que o seu sobrinho Abissai cravasse aquela lança sobre Saul. Mas o que parecia ser fácil nem sempre é permissão de Deus. Porque muitas das vezes nós confundimos facilidade com a vontade de Deus para a nossa vida. Ainda mais quando nós nos deparamos com algo tão fácil, mas que lá na frente nós iremos abrir um problema ainda maior, porque nós não estaremos no centro da vontade do Senhor. Nós iremos fazer aquilo que Deus não propôs a nós fazermos. Porque nem tudo que é fácil na nossa vida significa dizer que Deus está permitindo. Ali parecia ser muito fácil para Davi eliminar a Saul. Porém, não era a vontade de Deus. Saul não estava dormindo vulnerável para que Davi matasse como Abissai havia pensado, mas sim para Deus provar e aprovar o caráter de Davi, que era segundo o coração de Deus. Os crentes querem chegar ao sucesso do jeito mais fácil possível. Por isso, pegam caminhos curtos e atalhos rápidos. Vigie com a facilidade que o mundo oferece para resolver os seus problemas. Porque por mais simples que seja a solução, às vezes pode custar caro. Uma quebra de aliança, um mandamento, até mesmo ir contra a vontade de Deus. O alvo perfeito. Davi encontra Saul dormindo com a sua lança cravada no chão próximo à sua cabeça. Abner, o general de Saul, e todos os soldados também dormiam profundamente. Saul perseguia Davi com lança, exército, ódio, mentiras, invejas. Se Davi tivesse levantado as mãos contra Saul nesse exato momento, Davi assumiria o trono através de força, de assassinato. Davi faria o que os ímpios fazem, levantando-se contra um rei ungido do Senhor. Davi entendeu que não se constrói um reino com ferramentas de ódio, vingança, injustiça. Davi colocou nas mãos do Senhor, porque era Deus quem o colocaria no trono de Israel. E o que nós podemos aprender com esta palavra é que Deus às vezes permite a gente estar frente a frente com o nosso perseguidor, não para que a gente haja com mal, mas para que a gente venha ser transformados, moldados e lapidados pelo bem que nós fazemos. Diferentemente de Golias, a qual Deus entregou nas mãos de Davi para eliminá-lo com a sua própria espada e fazer toda Israel perceber que a vitória vem do Senhor, que não vem por lança, por escudo. Agora Davi está diante do seu maior perseguidor e podendo usar a mesma lança que tentou eliminá-lo outras vezes. Porém, Davi sabia que não poderia colocar as mãos sobre o ungido do Senhor. Às vezes, Deus nos coloca na frente dos nossos maiores perseguidores. Aqueles que querem ver a nossa derrota, aqueles que nos caluneia, aquele que fala mal de nós, aquele que fofoca sobre a nossa pessoa, querendo difamar o nosso caráter, a nossa fé, o nosso chamado por Deus. Às vezes Deus nos coloca na frente dessas pessoas, não para que a gente possa usar as mesmas ferramentas que eles usam para nos ferir, nos machucar e ver a nossa ruína, mas sim para nós fazermos a diferença, para nós agirmos com bem, como diz a palavra do Senhor. Davi fez o bem para Saul, poupando a sua vida, não agindo com o mesmo mal, com vingança, com ódio, com injustiça. Mas Davi colocou nas mãos do Senhor e deixou para que Deus viesse resolver esta causa. A proposta de Abissai. Abissai, vendo esse cenário, olhando para Saul dormindo próximo da sua lança, faz uma conclusão humana e lógica. Diz para Davi que Deus o entregou Saul em suas mãos. Ele pede permissão para cravar Saul na terra com a própria lança do rei,
prometendo resolver o problema com um único golpe. A resposta de Davi. Davi fez o ímpeto do seu sobrinho Abissai, dizendo que ele não estenderia a mão contra Saul, pois ele era ungido do Senhor. Davi escolheu levar apenas a lança, o jarro de água, como provas de que ele poupou a vida de Saul. Davi diz para Abissai que Deus feriria e mataria a Saul e que esse dia chegaria, mas que não seria naquela hora, naquele momento. Não através das mãos de Davi, mas sim que Deus permitiria algo acontecer contra Saul, não só porque Saul perseguiu a Davi, mas porque ele foi desobediente com Deus. Davi abre mão de fazer o mal contra Saul, porque ainda enxergava como ungido do Senhor, e também porque não queria ser como os ímpios fazem, que é tomar o trono à força. Mas Davi prefere confiar plenamente na soberania de Deus. Isto é, querido, Davi sabia que no tempo certo Deus o colocaria como rei de Israel. Davi escolheu não antecipar a promessa do Senhor, mas sim depender da promessa de Deus em sua vida. Davi não quer assumir o trono de Israel, mesmo que aquela circunstância pudesse dizer para ele que ali era a permissão de Deus. Sentar no trono de Israel com a consciência limpa de que ele jamais se levantou contra o ungido do Senhor. Davi não quis antecipar a promessa de Deus na sua vida, porque sabia que no tempo certo Deus o colocaria como rei de Israel sem precisar se levantar contra Saul. Nós devemos fazer como Davi, que descansou na dependência do Senhor. É saber que aquele que nos persegue ou que a circunstância que nos aflige, o Senhor está no controle de tudo. É escolher colocar o seu inimigo nas mãos de Deus e deixar com que ele haja com justiça. Você não precisa levantar as mãos contra o teu perseguidor e nem agir com mal contra o mal. O que você precisa mesmo é confiar e ficar na dependência da soberania de Deus em sua vida, porque Deus sabe o que é o melhor para você. Deus sabe o que Ele está fazendo através da sua vida e o que Ele tem para te entregar. Você não precisa sujar as suas mãos com sangue, com a maldade, com a injustiça, com o ódio, com a vingança, mas que você precisa entregar nas mãos de Deus aquele que te persegue. Apenas entregue o seu inimigo nas mãos do Senhor, confia nele porque ele está cuidando de tudo e no tempo certo Deus honrará o seu caráter, a sua fé que você tem depositado em Deus. Amém? Se você gostou dessa palavra, eu peço para que você siga o nosso perfil Presbítero Samuel para que você não perca essa série maravilhosa sobre Davi. Não esqueça de dar o like e também de compartilhar para um amigo seu. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.